Se você vier a Orlando nos meses frios, eu vou dar uma dica para você. Vai no 7-Eleven e pega um cappuccino de abóbora. Chama Pumpkin Spice Cappuccino. É uma delícia. Hoje nós vamos falar sobre o segundo vídeo da série O Sucesso da Casa de Temporada. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando. Na semana passada, a gente falou sobre dois pontos que são muito importantes a ser levados em consideração quando uma pessoa quer comprar uma casa de temporada. A gente falou sobre o condomínio e sobre o imóvel em si. E hoje a gente vai falar também sobre três pontos que eu acho muito importantes, que são a decoração, a administradora e o marketing do imóvel. Então vamos começar pela decoração. A decoração do imóvel é muito importante. As pessoas que alugam os imóveis, eles olham na internet, eles sabem qual condomínio eles querem ficar, eles olham os websites das administradoras e eles olham todas as casas com o número de quartos que eles querem. E eles escolhem a casa não só pelo valor, mas principalmente pela decoração. Então a decoração é muito importante. Se uma pessoa adquirir um imóvel de $600 mil e depois ela quer gastar só $30 mil na decoração, para mim isso é um tiro no pé. Uma porcentagem que eu acho ideal é por volta de 15% do valor do imóvel. Então, um imóvel que você pagou $500 mil, por volta de 70, 75 mil, é um valor excelente para se decorar a casa inteira. Falando de imóvel vazio, né? Aquele imóvel novo que você comprou. Se você comprar e quanto maior o valor do imóvel, menor a porcentagem que tem que se gastar. Então, por exemplo, um imóvel de $1 milhão, você não precisa gastar 150 mil na decoração. E nem devia, porque não vai te trazer retorno. Muita diferença, uma decoração muito cara. Então, num imóvel de $1 milhão, 100 mil está mais do que bom. Então, para um imóvel de $1 milhão, 10%. Para um imóvel de 500 mil, por volta de 15% é um valor saudável para decoração. No caso dos imóveis de revenda, como eu falei no vídeo da semana passada, a gente tem que olhar várias coisas. A gente tem que olhar a idade da mobília. Não significa que 100% de tudo tem que ser jogado no lixo. Às vezes as estruturas das camas estão boas, a mesa de jantar está boa, a gente só troca as cadeiras, mas a gente precisa arrumar a iluminação, os lustres, a roupa de cama, mesa e banho e também decorar para que ela volte à vida. Lembre-se que se a pessoa está vendendo essa casa de temporada e ela já tem 15, 20 anos, é porque ela já não aluga mais como alugava no passado. Talvez o valor da diária seja baixo, mas uma vez que a pessoa vem e a casa cheira mal, tem carpete velho, os colchões têm um buraco no meio, ela nunca mais volta nessa casa e muito provavelmente ela vai dar um bad review, ou seja, ela vai colocar as impressões do que ela sentiu na casa na internet, vai dar uma má avaliação e isso vai espantar muitos outros clientes. Então, por esse motivo, os proprietários não querem mais investir em trazer a casa de volta à vida, eles colocaram à venda. Alugar essa casa e botar ela para alugar do jeito que ela está, ela vai continuar com o mesmo histórico. Então é preciso trazer essa casa à vida. É lógico, se o valor que for se gastar mais o valor do imóvel é um valor que chega no preço de um imóvel novo, é melhor adquirir um imóvel novo. Outro ponto a respeito da decoração é que é preciso se fazer uma decoração neutra. Eu estudei arquitetura de interiores aqui em Orlando, eu fiquei 4 anos na faculdade e eu já decorei casas de temporadas para clientes meus e para clientes de outros corretores por volta de 80 imóveis. E o que sempre as administradoras desses imóveis me disseram é que as casas
decoradas, bem decoradas, elas alugam muito mais do que as casas não decoradas. Então, o que a gente tem que perceber na primeira coisa na decoração é que a decoração seja neutra. Por exemplo, os brasileiros gostam muito do branco, mas se você tiver uma casa com porcelanato branco, sofás brancos, gabinetes brancos, tampões brancos, cadeiras brancas e cortinas brancas, só vai alugar mesmo para brasileiros e alguns sul-americanos. E os sul-americanos são só 14% dos que alugam casas de temporada nos Estados Unidos. 86% das pessoas que alugam casas de temporada são norte-americanos e europeus. Então, a gente não pode fazer uma casa toda branca. É o gosto pessoal do proprietário, mas a casa não é para ele morar, a casa é para ele alugar. E eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: quanto tempo da casa você vai usar? Você vai usar a casa uma vez por ano, por um mês, e depois durante 11 meses a casa vai ser usada por locatários, por outras pessoas? Então, a casa tem que ser por volta de 10% o seu gosto e 90% o gosto das outras pessoas, porque são eles que vão trazer o rendimento para você, certo? Então, o que a gente tem que fazer na decoração é uma decoração que a gente chama de boutique hotel. Vai no Google e pesquisa boutique hotel. Você vai ver qual é esse tipo de decoração. É uma decoração neutra. Ela não é nem branca, nem toda clara, e ela também não é nem toda escura. Então, ela é meio tom. Pode ter móveis escuros, com colchas brancas, paredes mais claras, e a gente sempre vai no sentido da natureza. Na natureza a gente vê o solo mais escuro, o meio da casa é um pouco mais claro, até o céu que é super claro. Então a gente repete esse padrão que é da natureza nossa dentro da casa. Os pisos um pouco mais escuros, o meia vista um pouco meio tom e os tetos bem mais claros. É assim que se faz uma decoração que agrada a maioria das pessoas. Muitas pessoas me perguntam sobre quartos temáticos, o que eu acho. Pela minha experiência, quartos temáticos só deveriam ter em casas acima de 5 dormitórios. Por quê? Porque numa casa de 3 dormitórios, se você fizer o quarto do casal e depois você fizer quartos temáticos, pode ser que aquela casa seja só alugada para adultos. Ou, por exemplo, se você faz quartos temáticos de menina ou de menino, pode ser que a família tenha só menino, pode ser que a família tenha só menina. Então, se a casa tiver mais que 5 dormitórios, eu acho que você pode fazer de 2 a 3 quartos temáticos. Os quartos temáticos, eles têm que ser unissex. Como eu disse, meninos não vão querer ficar num quarto da Cinderela ou da Frozen. E meninas também não vão querer ficar num quarto que é totalmente de menino. Então, os temas que são dos dois sexos, agradáveis para ambos, meninos e meninas, esses são os temas que deveriam ser usados. Então, mais comum é lógico, Disney, Mickey e Minnie, não só Mickey, mas Mickey e Minnie, Toy Story, Minions, todos esses são muito agradáveis. E eu fugiria também dos quartos que são aqueles mais polêmicos, né, que causam controvérsia. Por exemplo, um quarto do Harry Potter. Famílias evangélicas e muitos religiosos, eles não ficam em casas que tem quarto do Harry Potter por considerar que é bruxismo, magia, espiritismo. Então fugir desses temas, quartos temáticos polêmicos. E a última coisa que eu tenho para falar com respeito à decoração é que faça decoração com um profissional, um arquiteto, um designer de interiores ou um decorador. São 3 profissionais diferentes, mas eles sabem decorar uma casa profissionalmente. Eu posso dizer para você que dos 100% dos imóveis de temporada que eu vendi, provavelmente 15% a 20% foram decorados pelos próprios proprietários. E eu vou dizer para você, não ficou bom. Não ficou bom. Quando o proprietário, ele mesmo decora, primeiro que ele não tem experiência, ele não sabe onde comprar, é muito mais difícil para ele fazer.
ele vai gastar mais porque ele não tem desconto de empresa, ele não tem pessoal para montagem, ele vai ter que montar sozinho, tem que pintar, tem que colocar quadro, ele não tem as ferramentas. Então, o primeiro lugar é muito mais difícil. Segundo, que é uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, gostar de decoração e achar que tem bom gosto, todo mundo acha, né? Todo mundo gosta de decoração e todo mundo acha que tem bom gosto, mas na hora de colocar, saem umas coisas que eu vou te dizer, né? Parede laranja com colcha preta, então assim, é melhor deixar nas mãos de um profissional. Ele vai fazer de maneira eficiente, muito mais rápido e vai fazer de um jeito que agrada o mercado de locação de temporada. O quarto ponto que eu quero falar sobre o sucesso da casa de locação de temporada é a administração do imóvel. Nesse ponto, há duas opções. Você administrar o imóvel sozinho. Muitas pessoas que moram aqui em Orlando e têm casas de temporada administram o imóvel sozinho. E dá para administrar o imóvel sozinho? Dá. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que vai fazer a limpeza, você pode ter um eletricista brasileiro que pode consertar qualquer coisa que arrumar, você pode ter um encanador brasileiro e você pode ter uma pessoa que conserta coisas, que você só vai chamar essas pessoas quando der algum problema. E você pode fazer a locação sozinho pelo Airbnb, por um website, pelo Facebook ou até mesmo no Brasil. Mas acredite, administrar uma casa de locação não é tarefa fácil, né? Ainda mais quando você está longe daqui. Por exemplo, se um guest ou um turista está dentro da casa e a televisão não funciona às 11 horas da noite, ele vai ligar para o administrador ou ele vai ligar para você. E você vai falar o quê? Você não está ali, você não está do lado, esse problema só pode ser resolvido no dia seguinte. No caso dos administradores, eles têm pessoas de plantão que podem vir na casa no meio da noite. Então, por isso, sempre é bom contratar uma administradora. E no caso das administradoras, aí a gente tem que olhar as administradoras. Geralmente eu dou para os meus clientes 3 nomes de 3 administradores que eu confio, que eu sei que são idôneos, que eu sei que são honestos, que eu sei que são eficientes e que eu sei que cuidam bem do imóvel. Esse ponto é muito importante. Então, na hora de escolher o administrador, a gente tem que olhar esses pontos. Em primeiro lugar, quanto tempo ele está no mercado? Quantas casas ele administra? Não fique iludido pelo número de casas. Quanto maior o número de casas o administrador tem, menos tempo ele tem para cuidar da sua casa. Quanto menor o número de casas, não significa que ele não é bem sucedido, pode ser que ele esteja começando. Ou pode ser que ele tenha optado a ficar só com um número de casas. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual o número de casas que ele tem. Outra coisa que a gente tem que olhar também é qual o número de funcionários que ele tem, que trabalham nessa administradora. Outra coisa, como ele consegue as locações? Uma terceira pergunta seria, qual é a porcentagem de locação do ano que ele garante que você vai ter, ou que é a média das casas dele? É lógico, tem casas que tem 95% de locação, tem casas que tem 55% de locação. Cada imóvel é uma história. Cada imóvel, esse que tem 55%, com certeza precisa investigar para saber por que ele não está alugando mais. O que eu diria que é uma média boa é entre 70% e 80%. Mas é lógico, a gente tem as casas de sucesso que alugam mais que 90% do ano. Outra coisa que nós devemos também saber a respeito da administradora é qual é o valor da mensalidade que ela cobra para administrar o imóvel e qual que é o valor que fica para ela nas locações. Por exemplo, quando ela faz uma locação ela mesma, ela fica com 10%, 15%, 20%, 30%. Tem administradoras em Orlando que ficam com 35% do valor. Com 35% do valor, provavelmente você não vai ficar com nada. Você vai ter que colocar ainda dinheiro do seu bolso dentro da sua casa de temporada. Se você contratar uma administradora que cobra 10% do aluguel, também provavelmente ela não vai cuidar bem da sua casa, porque o valor que ela recebe de aluguel é tão mínimo
que não compensa ela dar muita atenção para sua casa. O que eu diria que é um valor média saudável é 20% dos aluguéis que eles fazem. Agora, se você fizer um aluguel, qual é a taxa? Ele também cobra os 20% ou ele cobra um pouco menos? Ou ele não cobra nada? Isso é muito importante saber. Também, quando você estiver entrevistando 2 ou 3 administradores, você precisa saber como que é feito o pagamento das locações para você. Os extratos bancários da casa, os extratos de entrada e saída de locações são enviados no começo do mês, prontamente. Outra coisa que você tem que saber é a disponibilidade dele. Quando você liga para o administrador, ele atende o telefone? Alguém atende o telefone? Ou se você deixa uma mensagem, essa ligação é retornada? Quando você manda um e-mail para esse administrador, o e-mail é respondido em até 24 horas? Ou passa-se dias para você receber esse e-mail? Então, tentar ligar para esse administrador, tentar mandar uns e-mails para ver como é a resposta é muito importante, porque depois no futuro, quando você tiver um problema com a casa ou quiser saber, e você estiver ligando e mandando e-mail e essa pessoa não responde, vai ser muito frustrante. E a última coisa que eu recomendaria é você pegar referências. Saber de outras pessoas que também têm casa nessa administradora, talvez grupos do próprio condomínio, e saber se essa administradora é eficiente. Eles são eficientes, eles resolvem os problemas num curto espaço de tempo. Então, mesmo que você tenha contratado e você já tem essa casa com esse administrador, se você não estiver contente, você pode trocar de administrador a hora que você quiser. E o último ponto que eu gostaria de falar sobre a casa de temporada, sobre o sucesso da casa de temporada, é o marketing. Então olha só, vamos revisar? A gente falou sobre o condomínio, depois a gente falou sobre o imóvel, depois a gente falou sobre a decoração, depois a gente falou sobre a administração e por último a gente vai falar sobre o marketing. Geralmente o que eu vejo nos clientes que me procuram, que querem vender as casas de temporada deles, que eles compraram com outros corretores, geralmente o problema número 1 é o condomínio. Eles compraram no condomínio errado. E uma vez que você comprou no condomínio errado, a não ser que algo mude dentro do condomínio, dentro da política e dentro da associação de condomínio, ele vai continuar sendo um condomínio ruim. O número 2, geralmente se a pessoa comprou um imóvel errado, mal decorado, dá para ela arrumar tudo. O terceiro ponto que eu vejo, que a gente comentou como terceiro ponto, mas eu vejo que é o segundo motivo pelo qual a casa não está alugando bem, é a decoração. Tem uma decoração ruim, foi comprado de uma certa maneira e foi deixado daquela maneira. E a casa não apresentou os resultados que a pessoa esperava. E por último, quase todos essas pessoas que não estão satisfeitas com as casas de temporada nunca fizeram o marketing do imóvel. Eles colocaram nas mãos da administradora e acharam que a administradora ia tocar dali para frente. Então, esse último ponto, eu só vejo fazer as casas de sucesso. Eu tenho vários clientes que têm muito sucesso com as casas de temporada e eles trabalham no marketing da casa ou eles colocam na mão de terceiros para fazer o marketing da casa. Você pode fazer você mesmo, ou sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho adolescente, ou você pode contratar alguém para fazer para você. Mas é muito importante que essa casa tenha um espaço nas mídias sociais. A casa precisa de um website próprio, não o website da administradora. Ela precisa de um website próprio. Ela precisa de uma conta no Instagram. Ela precisa de uma conta no Facebook. Talvez uma conta no TikTok. Então ela precisa ter uma mídia social.
precisa se fazer o marketing. Os casos de sucesso dos meus clientes, eles ainda têm cartões de visita que eles fizeram para casa. Então, quando eles estão no consultório médico, na fila do açougue, na fila da escola, em reunião de pais, eles tiram do bolso o cartão. Olha, eu tenho uma casa de temporada em Orlando. Se um dia você quiser ir para lá, fala comigo. Faço um preço especial para você. E eles distribuem 100, 200 cartões por mês. E é lógico, quando essas pessoas entram em contato, eles têm a opção de alugar eles mesmos ou de encaminhar para o administrador e o administrador toca dali para frente. Mas é muito importante que você tenha um plano, uma estratégia de marketing para casa, porque daí ela vai fazer sucesso. Outra coisa também, você precisa deixar o máximo de pessoas que você conhece saber que você tem uma casa de temporada. Amigos, parentes, amigos dos filhos, pais dos amigos dos filhos, todo mundo tem que saber. Porque quando uma pessoa pensar em passar férias em Orlando, antes de ir lá e procurar e ter todo aquele trabalho de filtrar, administrador e saber, fulano de tal tem uma casa de temporada. Primeira pessoa que ela vai lembrar é você, e ela vai vir até você para alugar a casa de temporada dela. E por último, que eu observo, os meus clientes que têm sucesso com casa de temporada, eles fazem promoções. Eles fazem promoções de férias, assim, tipo, se você ficar 10 dias, a diária é tanto. Se você ficar 15 dias, a diária cai para não sei tanto. Ou, por exemplo, eles contratam algumas pessoas que levam cestas de boas-vindas para quando o cliente chega na casa. Às vezes algum chocolate, alguma coisa em cima das mesas. E coisas assim, pequenos agrados. Eles também pedem que os clientes escrevam um review. Eu tenho um cliente que ele dava um desconto ou ele dava uma diária se a pessoa escrevesse um review no website. E ele ia colecionando esses reviews no website e ele ia publicando esses reviews no Instagram. E ele também pedia para que os clientes mandassem fotos deles na casa, fotos deles nos parques. E essas fotos eram publicadas no Facebook, eram publicadas no Instagram e também no website. E aí não tem como a casa não virar um sucesso. Então é muito importante. E eu diria que só 10% das pessoas fazem isso. Uma vez que elas compraram um imóvel aqui, elas dão na mão do administrador e deixa por isso mesmo. Hoje, se você não tiver tempo, nem a sua esposa, nem os seus filhos de fazer esse trabalho, há pessoas que eu posso te encaminhar que vão fazer esse trabalho por uma taxa mensal e eles vão postar e vão fazer todas essas coisas. Então agora que a gente já falou sobre todos os fatores que fazem uma casa ter um sucesso, uma casa de temporada ser um sucesso em locações, qual que é a receita do desastre que eu já vi muitas vezes? Aquele sonho que virou um pesadelo. A primeira coisa que eu poderia dizer é entrar no condomínio errado, né? Entrar no condomínio errado, pegar um imóvel antigo, não ter dinheiro para fazer uma reforma no imóvel ou uma atualização do imóvel, deixar o imóvel na mesma situação, fedido, sujo, contratar um administrador desonesto e, por último, não fazer nada com respeito ao marketing. Aí a casa que era um sonho da família pode se tornar um pesadelo. Ela não paga as prestações, as locações não pagam as despesas e com o dólar a R$5, R$5,50, a família precisa ficar mandando dinheiro para pagar as despesas e os problemas que essa casa fica gerando. Até que, por fim, essas famílias resolvem vender esses imóveis e a situação desses imóveis é tal que elas são inclusive difíceis de vender. E geralmente a gente tem que vender por um desconto tão grande que às vezes o cliente perdeu o dinheiro. Então, a maioria dos clientes que me procuraram pedindo para vender essas casas, que tiveram muitos problemas, compraram com outros corretores e cometeram todos esses erros e a casa virou realmente um problema na vida deles.
Mas, por outro lado, se você está pensando em adquirir, ou mesmo se você já tem uma casa de temporada, pega esses pontos que eu falei, vai um por um, vira o jogo que a sua casa vai ser um sucesso. E olha só, eu escrevi um e-book sobre o sucesso da casa de temporada e aqui na descrição você vai poder clicar no link e fazer o download desse e-book que é grátis. E você vai poder olhar todos esses pontos que eu falei e muito mais que eu esqueci, vai estar tudo escrito nesse e-book. Então, pessoal, nós terminamos esse vídeo dessa série de 2 vídeos, o sucesso da casa de temporada. Eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo novo aqui no canal. E eu espero que 2023 seja excelente para você e para sua família. Que todas as coisas que você deseja, todos os sonhos, você realize, você e sua família. E se comprar uma casa em Orlando, mudar para Orlando ou comprar uma casa de férias e locação for um desses sonhos, e se você tiver a capacidade de realizar esse sonho e me procurar, eu vou ficar muito contente em atender você e a sua família, ok? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!